O sábado é uma das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e de fato, ele faz parte do próprio nome da denominação. A matéria de capa da Revista Adventista de setembro de 2023 abordou o significado do repouso sabático em Gênesis 2, considerando como um santuário no tempo. Nesse texto, o teólogo Jacques Ducan tratou do sábado como um princípio bíblico essencial, que anuncia o fim do mal e também evoca o Éden como memorial da criação. No editorial da mesma edição, o pastor Wellington Barbosa comparou o sétimo dia a um santo remédio, um refúgio para a saúde mental em tempos desafiadores. Ele destacou que a observância do sábado proporciona maior proximidade com Deus e, consequentemente, une as pessoas em casa, na igreja e na comunidade. Além disso, o sábado também promove a ideia de descanso físico, emocional e espiritual, o que é um fator importante a ser considerado em uma sociedade que valoriza excessivamente a velocidade, a constante conexão e a produtividade. Para aprofundar o tema do sábado, começamos nossa conversa com o pastor Jean Zukovski, doutor em teologia pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, com ênfase na história do cristianismo. Atualmente, ele é professor no Seminário Teológico da Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA. Então, vamos adiante. Este é o episódio 59 do podcast da Revista Adventista e eu sou o Eduardo Teixeira. Pastor Jean, a observância do sétimo dia é tão importante para o adventismo que está presente no próprio nome da denominação. Como a igreja desenvolveu, historicamente, a sua compreensão do sábado? A mensagem do sábado ela esteve presente nos periódicos mileritas antes de 1844. Batistas do sétimo dia que aceitaram a mensagem de Miller e outros cristãos independentes passaram, a partir de 1841, a enviar artigos sobre a obrigatoriedade da observância do sétimo dia da semana em vez do primeiro. Especialmente na revista Signs of the Times, o assunto foi discutido entre 1841 e 1844. Os editores da revista favoreciam a visão da obrigatoriedade do sábado após a volta de Jesus, após o jubileu. Dentre os ministros que aceitaram a mensagem adventista millerita, o ministro Frederick Wheeler, que era um ministro da Igreja Metodista em Washington, New Hampshire, é considerado o primeiro a aceitar o sábado como dia de guarda devido à influência de Rachel Oakes, que era uma batista do sétimo dia que mudou para a região e passou a frequentar a igreja pastoreada por Wheeler. Após o desapontamento de 1844, uma publicação sobre o sábado que surgiu nos círculos milleritas adventistas foi a de Thomas Preble, um ministro batista que advogou a guarda no sábado por 3 anos. Neste mesmo período, adventistas milleritas que criam na validade dos períodos proféticos e buscavam entender o porquê do desapontamento, publicaram artigos sobre o sábado nos periódicos Voice of Truth e Day Star, advogando sua validade ou porque ele tem validade devido à sua introdução antes do pecado, na semana da criação, ou fazia parte das ordenanças a serem guardadas como o lava-pés. Nos círculos que se tornaram pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a mensagem foi introduzida por José Bates. Ele, a princípio, foi exposto à mensagem do sábado pelos periódicos anteriormente apresentados. Todavia, a visão de Bates sobre o sábado está construída sobre uma estrutura diferente das anteriores. Normalmente, a história é contada a partir da descoberta do sábado pelos batistas do sétimo dia, que a introduziram no movimento millerita, e contrastada com uma visão mais positiva e missiológica dos adventistas na pregação da mesma mensagem. Entretanto, a popularização da mensagem do sábado por Bates está no contexto histórico em que eles viviam, a compreensão da mensagem a ser pregada para preparar o mundo para a volta de Jesus. Bates, ele integra a mensagem do sábado com a compreensão escatológica das 3 mensagens angélicas. Em seus tratados de 1845 e 46, ele apresenta uma sequência dos eventos finais e introduz o sábado como sendo parte do Evangelho Eterno a ser pregado na 3ª mensagem angélica.
O sábado é parte da verdade que o último povo de Deus na terra deve restaurar para contrapor o engano do inimigo. Assim, ele se torna o ponto de controvérsia na batalha final antes da volta de Jesus. Então, o sábado para o adventista se torna o ponto de lealdade para com Deus e o dia especial de estar com Ele. Então, na compreensão adventista, o grande propósito de Deus era estar com o homem. Com o pecado, isso foi quebrado e agora o objetivo de Deus é restaurar esse relacionamento. Assim, o sábado se torna o ponto central dos eventos finais, pois ele é o objetivo central da pregação do Evangelho. Restaurar a comunicação direta entre Deus e o homem. O plano da redenção é, nessa perspectiva, um ponteiro do sábado, uma sombra do sábado, e não o sábado uma sombra da salvação, quando a separação entre Deus e o homem for restaurada. E assim, a realidade do sábado será restaurada. O plano da redenção, então, alcançará seu objetivo final. Deus face a face com o homem. O termo Shabat se popularizou inclusive fora do meio religioso, como sinônimo simplesmente de um tempo para descanso físico e mental. Em que sentido o repouso sabático, da perspectiva bíblica, é diferente de um feriado ou qualquer outro tempo dedicado ao descanso? Essa aqui é uma boa pergunta. Relacionada com as ideias apresentadas antes, existe hoje uma compreensão equivocada sobre o que seria guardar o sábado, santificar o sábado. Normalmente o foco fica em fazer ou deixar de fazer coisas. Neste contexto, nós temos assim dois lados na discussão. Um grupo, ele faz uma grande lista do que se pode ou que não se pode fazer. Tem ali 500 mil itens de como você guardar perfeitamente o sábado. Outros vão para o outro lado e colocam poucas coisas na lista, ou não colocam nada na lista, argumentando, não, o sábado é um dia de alegria, não faz diferença o que você faz. Quando eu paro para analisar esses dois grupos, eu vejo que o pensamento dos dois grupos é legalista. Os dois estão preocupados com o seguinte, o que eu faço ou o que eu não faço. Independentemente se eu tenho muitos itens na lista ou se eu tenho apenas um item na lista. O pensamento dos dois grupos é o mesmo, legalista. Como foi visto anteriormente, o sábado tem o foco relacional, é estar com alguém. É o dia de você estar com Deus. Sabe, o sábado não é o dia da família. Não é o dia de você ter recreação com seus filhos. Isso você deve fazer durante a semana. Não significa que não é um dia feliz, alegre, que você deve participar com a sua família nesse dia. Mas o sábado é dia do Senhor. É o dia de você e sua família se encontrarem com Deus, conhecerem a Deus, terem prazer em Deus, desfrutar da presença de Deus. O maior problema das pessoas com o sábado é que elas não têm tempo para Deus durante a semana e, consequentemente, não conhecem a Deus. E você estar com alguém que você não conhece é difícil, não tem papo, não tem diálogo. A primeira vez que você encontra com alguém, você fica cheio de formalidades ali, a maneira de falar, de agir. Mas quando você conhece alguém, você ama alguém, você gosta de estar com a pessoa, como dizem assim, a pessoa tem um papo legal, você não vê a hora de estar com essa pessoa. Você não vai querer perder um minuto de tempo quando você está ao lado dessa pessoa. Sabe, se Deus não é o nosso convidado especial durante a semana, o sábado vai ser chato. Nós não vamos saber o que fazer na presença de Deus no dia dele, no santo dia. E se o sábado é chato para mim, para você, e nós tiramos a maior parte do tempo do sábado por não saber o que fazer, com medo de transgredir, nós vamos dormir ou fazer atividades de lazer comum, que é coisa da semana,
de coisas que fazemos sem nenhum problema durante os dias da semana, se isso acontece, o problema está no seguinte: eu não conheço a Deus. Você quer melhorar o seu sábado? Simples. Aprenda a estar com Deus durante a semana. Descubra o que é que Deus gosta e faça isso durante o sábado. Sabe, se eu não tenho prazer em ler a minha Bíblia durante a semana, sábado vai ser a coisa mais chata do mundo. Se eu não tenho prazer de estar em meio à criação, durante a semana, tirar um tempo para meditar em Deus, em meio à natureza, aprender dele, sábado vai ser chato. Sabe, sábado era dia, Deus realmente dá um descanso. Talvez dá um descanso em celular, TV, tudo isso, e me aprofundar no conhecimento de Deus. Sábado, ele é uma sombra da realidade futura, quando nós vamos poder, como diz Apocalipse, desfrutar a presença de Deus sem nenhuma barreira. Às vezes eu fico pensando, se é difícil estar com Deus um dia aqui, como é que vai ser o céu? Estar na presença de Deus o tempo inteiro. Que nós possamos, cada dia, convidar Deus para ser a pessoa que vai estar conosco. E aí, quando chegar o sábado, quando Ele me convida para estar na casa dele, e aqui está a diferença entre a semana e o sábado. Durante a semana, Deus é meu convidado. No sábado, eu sou o convidado, o dia dele, a festa dele. O encontro é com Ele. Por isso não é o meu prazer, o que eu quero, o que eu gosto e o que eu faço. Se eu não entender e não tiver esse prazer em estar com Deus, eu vou ter uma tendência a ser realmente legalista. E o sábado pode se tornar o dia mais chato do mundo. Mas Deus quer fazer dele o dia mais prazeroso. Que possamos buscar conhecer o nosso Deus e realmente ter prazer em fazer a sua vontade. E um dia, sem nenhuma separação, vamos desfrutar da realidade do sábado por toda a eternidade. Por enxergarem o sábado como um dia do não pode, algumas pessoas têm uma impressão negativa dessa prática. O que significa realmente observar o sábado? Como não torná-lo um fardo? A questão do descanso é significativa na narrativa da criação. Primeiro é importante entender que o descanso apresentado em Gênesis 2 não está diretamente ligado a repouso ou sono. Quem descansa no texto é Deus. Todas as atividades apresentadas no texto são divinas. Sim, a compreensão do descanso, o Shavat, do hebraico, deve ser como uma mudança de atividade na parte de Deus que estava criando. Deus estava dando forma ao mundo, trabalhando os 6 dias da criação. E ao 7º dia, ele muda de atividade. A atividade criativa de Deus é apresentada como uma bênção. Aqui está o descanso, há uma relação direta ali no texto entre descanso, bênção, santificação. E bênção aqui traz em si, a palavra hebraica, a conotação de aliança. Então, considerando que Deus é que descansa, e este é o primeiro dia completo dos seres humanos na Terra, o descanso sabático implica que Deus finaliza sua obra de criação, expressando seu desejo supremo de relacionar-se com os seres humanos criados. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero estar contigo. Antes de você realizar qualquer obra no cuidado da criação, que eu coloquei você, homem, para ser ali o cuidador, o mantenedor, você deve se relacionar comigo. Assim, a santidade do sábado está em que o santo, o único santo, o Deus eterno, decidiu parar todas as suas atividades e estar com o homem por 24 horas. Esse descanso divino, para um relacionamento com o homem, ele faz do sábado o dia máximo na semana, um santuário no tempo,
representa o maior desejo de Deus na Bíblia, o desejo de Deus de estar com suas criaturas. O sábado, portanto, é o dia que Deus escolheu para se relacionar com o homem. E quem marcou o encontro foi Deus. Sabe, não é um dia em 7 em que o homem escolhe para estar com seu Criador. É o dia que Deus escolheu ficar com o homem. É neste encontro marcado que Deus fica ali esperando o homem, cada semana ao pôr do sol de sexta-feira para estar com ele. Amigo, Deus está esperando. Às vezes eu fico imaginando assim, será que nós temos deixado Deus esperando por muito tempo, ou mesmo nem ido ao encontro? Quanto tempo nós temos deixado Deus esperando para estar com Ele nesse encontro a cada sexta-feira ao pôr do sol? Você gostaria de marcar um encontro com alguém e essa pessoa se atrasasse? Você fica feliz quando isso acontece? Ou mesmo, para piorar a situação, a pessoa nem aparece no encontro. Como é que você se sentiria? Se sentiria valorizado, importante? Esse é o Deus que marca o encontro conosco. Então, o Deus da Bíblia é um Deus que quer estar presente com o ser humano. E o ápice disso se chama sábado. Deus quer se relacionar com você. Nosso próximo entrevistado é o pastor Jonatas Ferreira, que está concluindo seu doutorado em Novo Testamento na Universidade Andrews. Entre suas pesquisas recentes, destaca-se a análise exegética de Colossenses 2,16, que lhe rendeu, inclusive, uma significativa premiação acadêmica nos Estados Unidos. Pastor Jonatas, alguns utilizam textos bíblicos como Colossenses 2,16, que diz que ninguém deve julgar o outro por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, para defender que o quarto mandamento foi abolido, tratando-se apenas de uma relíquia judaica. Poderia explicar brevemente a interpretação desse verso? Bem, de forma resumida, eu leio o texto como uma unidade, uma frase inteira, ininterrupta, do ponto de vista gramatical. E isso muda 500 anos de história da tradução desse texto. Nas principais versões bíblicas de hoje, Colossenses 2,16 é lido como se referindo a dois temas separados, né? Ninguém vos julgue por comer e beber de um lado, tema A, ou em questão de dias sagrados, que são os festivais, luas novas e sábados, tema B, que fica do outro lado da frase. Então, o que os tradutores fizeram foi dividir Colossenses 2,16 em duas frases individuais, independentes, e isso é um erro do ponto de vista gramatical. Portanto, a nossa discussão aqui entra na área da linguística, não é algo tão simples assim e rápido de comentar num podcast como este, mas eu vou tentar aqui pontuar os principais elementos. Basicamente, o que eu fiz? Eu peguei estruturas gramaticais idênticas à de Colossenses 2,16 nos materiais primários do grego, que vão de 400 a.C. até 300 depois de Cristo, é o período helenístico. E eu descobri que esse gênero, esse tipo de expressão é muito comum. Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento são mais de 150 casos. Se contar o grego antigo do Antigo Testamento, né, que é a Septuaginta, e incluir grego, por exemplo, ático, que vai de um período até do 8º século antes de Cristo, enfim, o número chega a vários milhares de exemplos, realmente. Então, é muito comum esse gênero, o que me ajuda bastante, porque eu tenho muitos dados para comprovar os argumentos que eu estou realizando no meu estudo. Então, mas ao analisar essa amostra enorme dos textos, eu percebi que esse estilo de linguagem segue princípios definidos de ordem gramatical, de ordem retórica. Em outras palavras, é uma categoria de linguagem que tem controles, vamos dizer assim, que guiam a tradução e a interpretação. E o principal elemento é o seguinte: esse gênero gramatical é, em todos os casos, isto é, sem exceção alguma, ele é uma unidade gramatical.
em milhares de ocorrências, o que eu estou dizendo é que em milhares de ocorrências não existe uma vez em que esse estilo linguístico é dividido em duas partes, como os tradutores fizeram em Colossenses 2,16. E aí eu mostro no meu estudo que a tradução bíblica dessa passagem sofreu um erro no período da Reforma Protestante. Esse erro não existia antes, mas no período da Reforma, com tradutores que romperam com o gênero do discurso original do grego e, portanto, dividiram naquele período a gramática e essa divisão, portanto, é imprópria. E eu convido os principais tradutores bíblicos de hoje para realizarem uma revisão dessa passagem nos seus textos. Mas o que quer dizer ler Colossenses 2,16 como uma unidade? O que implica? Ler Colossenses como uma frase só significa que o ato de comer e beber está conectado com os dias sagrados. Festival, lua nova e sábados. Não são dois temas, mas um tema. E o tema está aqui se referindo. Ninguém vos julgue na questão de comer e beber, que estão conectados, que vêm conectados ao festival, à lua nova e aos sábados. A discussão não é sobre dias sagrados, portanto, mas sobre práticas alimentares rituais realizadas nesses dias sagrados. Os judeus tinham muitas festas ao longo do ano, mensais, semanais, algumas anuais. Em cada uma delas eles tinham que mostrar a sua participação no ritual, geralmente através de uma alimentação considerada sagrada, às vezes até um jejum sagrado, né, no caso do Yom Kippurim. Mas falando de alimentação aqui, por exemplo, nós temos a Páscoa, certo? Um exemplo que todos conhecem. Então, já tem uma mesa, já tem uma dieta específica separada, leis de abate de animal, de preparo do animal, o que vai na mesa, tudo isso já está estipulado pelo rito. E isso faz parte do comer e beber associado ao dia sagrado da Páscoa. Esse é apenas um exemplo. As leis judaicas, no ritual judaico, existem inúmeros exemplos que são similares. Então, o texto mostra que os cristãos de Colosso estavam sendo pressionados a participar ativamente desses ritos, caso eles quisessem ter a certeza da salvação. E o que Paulo diz é que os ritos de alimentação ritual eram válidos até a vinda de Jesus, mas eles eram apenas uma sombra, a substância veio com Cristo. Isso ele diz ali no versículo 17. Então, os ritos não tinham o poder de salvar, eles apenas apontavam para o Salvador. Essa correlação entre a primeira parte e a segunda parte do verso, né, como uma unidade, já havia sido feita por outros autores no passado, mas o caminho de argumentação deles era externo a Colossenses. Eles pegavam passagens em Levíticos, Romanos, Hebreus e sobrepunham elas no texto de Colossenses. Mas isso não era mostrado na gramática, usando o próprio texto, que é uma gramática difícil de interpretação. E isso dava um espaço, trazia uma ambiguidade no argumento deles e, portanto, a grande maioria dos teólogos nunca realmente veio a ser convencido dessa conexão. E agora, pela primeira vez, a conexão está demonstrada na gramática e essa é a grande novidade desse estudo que eu tive a oportunidade de trazer e participar nele. Você poderia falar um pouco também da história da tradução desse texto e comentar as mudanças que ocorreram nas principais versões? Bom, são duas principais mudanças incorretas e um erro acaba dando respaldo ao outro. Vamos ao primeiro. O primeiro tem a ver com a tradução errada de um termo grego. No português a gente tem essa expressão assim, em questão de, na frase, ninguém vos julgue em questão de festival, lua novas ou sábados, certo? Então essa expressão no grego é meros. E meros não quer dizer em questão de. Meros, do ponto de vista léxico, quer dizer parte, pedaço, fatia, e transmite a ideia de um componente, um elemento de algo maior. Então, literalmente, o grego está dizendo assim, ninguém vos julgue em uma parte do festival da lua nova dos sábados, ou ninguém vos julgue em um componente, um elemento do festival da lua nova e dos sábados. O texto não está falando dos dias sagrados, mas uma parte associada aos dias sagrados. Em gramática, nós chamamos essa tradução de partitiva. E ela é a mais antiga, atestada e divulgada em toda a história do cristianismo. Eu vou tentar desenhar aqui a sequência histórica dessa tradução partitiva. Vamos lá. Primeiro, as primeiras traduções do grego vieram com o velho latim. Tá? Estamos falando aqui de 2º século depois de Cristo. E a tradução de meros no latim ficou em parte.
Depois veio a Vulgata, no quarto século, que já é um novo período do latim, que manteve a tradução em parte. E a Vulgata, para os nossos ouvintes, vocês sabem, é a principal versão do cristianismo ocidental desde o quarto século até o 15º século do cristianismo. Então, quer dizer que a grande fatia da fala latina leu Colossenses 2,16 como uma unidade, e meros como parte. Então, ninguém vos julga em comer e beber como a parte dos dias sagrados. Como ficaram nas outras traduções, versões? Em castelhano ficou em parte, em francês ficou parte, em inglês, né, a primeira Bíblia para o inglês foi de Wycliffe, está a palavra peace, né, que é parte. No alemão, nas duas primeiras versões de Lutero, ficou teils, que quer dizer parte. Depois, a partir da terceira em sequência, Lutero trocou a expressão parte para a expressão em questão de. Né? Mas se nós olharmos ali do segundo século aproximadamente até o 16º século, os cristãos do Ocidente leram Colossenses 2,16 de forma unificada. E entendiam que a primeira parte do texto, comer e beber, era vista em conexão com o restante da frase, em relação aos dias sagrados. Então, a parte ritual associada aos dias sagrados. Né? Então, é importante agora esse dado histórico, que não sei se todos sabem, Lutero chegou a contemplar a guarda do sábado, porque o texto essas traduções partitivas, elas indicam que o sábado não está sendo cancelado em Colossenses 2,16. E Lutero chegou a contemplar a guarda do sábado, mas em seguida ele abandonou a ideia. E seus escritos posteriores revelam um forte viés antissemita em Lutero. Então, na terceira versão bíblica dele, ele muda teils, né, parte, e coloca a expressão em questão de. E, paralelamente, as outras versões protestantes seguiram o mesmo caminho, gradualmente, até que, quando chega no final do século XVIII, a tradução partitiva havia já caído em desuso, e os cristãos agora liam Colossenses 2,16 como duas frases, como dois temas distintos e separados. Então, esse é o primeiro erro. E o segundo erro que acompanha esse, no momento que eles fizeram essa mudança, eles deram um novo entendimento para uma conjunção que vem um pouquinho antes de meros, que é a conjunção ou em parte de. Então, o que eles fizeram? Eles olharam para a conjunção e leram essa conjunção de forma independente na frase, como se ela cortasse, vamos dizer assim, a frase no meio, criando duas metades gramaticais, dando sentido: ninguém vos julgue em A, comer e beber, ninguém vos julgue em B, nos dias sagrados dos judeus. Mas eu mostro, então, como eu disse para vocês, que na questão gramatical, essa divisão é incorreta. Para dar aqui, vamos dizer assim, nomes aos bois, a unidade gramatical que eu defendo está baseada na noção da parataxis. Colossenses 2,16 eu digo uma parataxis. A parataxis é uma unidade de discurso. É um discurso, ele pode ser longo, mas ele é ininterrupto e gramaticalmente inteiro. Ele se constrói de forma inteira. Então, a parataxis é uma fala não divisível, ela é intacta gramaticalmente. Eu mostro por inúmeros exemplos que Colossenses 2,16 compõe este gênero da gramática. E o importante da parataxis é que é muito comum que ela troque as conjunções no meio da frase. Então, ela vai falar e, ou, isto, tanto isto quanto aquilo. Isso é normal na parataxis, mas essas trocas de conjunções não quebram a unidade gramatical dela. É um assunto mais complexo, demanda bastante tempo. Aqui eu estou apenas citando para dizer que a conjunção ou, em Colossenses 2,16, foi interpretada assim, como um divisor, né, algo disjuntivo na frase. Porém, os tradutores só conseguiram fazer isso ao tirar Colossenses 2,16 da moldura gramatical a que ele pertence, que é a parataxis. Por fim, quais os principais equívocos da tradução que essa passagem contém desde então? Bom, o maior erro que ainda perdura é ignorar o gênero gramatical de Colossenses 2,16, porque isso muda tudo. Colossenses 2,16 é claramente uma parataxis, como mencionei, ou seja, um discurso único, e aí essa noção unificada recupera o sentido perdido tanto de meros, né, como parte, elemento do dia sagrado, quanto da conjunção ou,
que agora explica ela dentro do seu contexto de discurso. Ela não é disjuntiva, ou seja, ela não separa a frase, mas ela está apenas articulando opções dentro de uma mesma categoria. Isso aqui está dentro da linguística, é algo um pouco complexo de trazer assim de forma tão rápida no podcast, mas apenas para o ouvinte ter uma ideia, eu trago 11 linhas de argumentação para mostrar que Colossenses 2,16 é claramente uma parataxis. E ao colocarmos Colossenses de volta no seu gênero de discurso, né, o original do grego, então ele ganha uma unidade gramatical. E pela primeira vez está mostrado que tanto comer e beber e os elementos rituais, as práticas rituais da primeira parte do verso estão conectadas gramaticalmente com os dias sagrados, sendo que o resultado de tudo isso, Colossenses 2,16, não está falando de dias sagrados, mas os rituais que são elementos desses dias sagrados. Mas é importante frisar aqui duas coisas. Primeiro, erros de tradução, elas podem ocorrer, mas elas não invalidam, eles podem ocorrer, mas eles não invalidam as versões bíblicas como um todo. Os tradutores bíblicos são homens versados no grego, estão trabalhando dentro das possibilidades permitidas da língua e, em muitos casos, são homens tementes a Deus, né? Eu tenho confiança na Bíblia. Agora, erros existem, a gente vai checando, a gente vai olhando, pesquisando para ver qual é o sentido original. É um exercício complexo, mas até onde a história da transmissão nos mostra, os tradutores fizeram a nós uma apresentação bastante fidedigna do texto. Então, os erros podem acontecer pela condição humana, por processos históricos e, por que não, agenda teológica, onde, né, o intérprete pode tomar uma decisão. O grego permite ele tomar uma decisão. Isso pode acontecer, mas a questão de Colossenses 2,16, pelo menos em parte, pode ser explicada dentro do desenvolvimento histórico da gramática. Isso se refere a um estilo de linguagem que foi caindo em desuso ao longo do tempo, né? A parataxis foi caindo em desuso ao longo do tempo. E daí teorias de gramáticas modernas, dos tradutores da Idade Média em diante, foram aplicadas a estruturas antigas. Então, gramática moderna, estruturas de gramática moderna, sobrepostas sobre estrutura de gramática ou de linguagem antiga. E aí a gente teve a perda de alguns gêneros de discurso que são antigos e aí a tradução deu essas anomalias, vamos dizer assim. Mas essa correção está feita no meu artigo, que eu apresentei em 2020. Ele foi premiado pela Sociedade Bíblica de Literatura Americana como melhor pesquisa do ano. E depois as versões ampliadas dele foram já lidas em encontros acadêmicos para tradutores bíblicos, incluindo alguns evangélicos, tradutores evangélicos. E como existe uma enorme gama ali de amostras para os argumentos e uma história muito robusta de interpretação partitiva de meros e da parataxis, não houve até agora nenhuma objeção da tese. O artigo está em fase de publicação, espero em breve que ele seja aí divulgado para todos, para nós realizarmos uma correção importante na compreensão dos estudantes da Bíblia sobre o teor e conteúdo teológico desse texto. Nosso último convidado é o pastor Márcio Tonetti, que já é conhecido por aqui. Ele é editor associado da Revista Adventista e também é responsável pelo podcast Entenda. O pastor Márcio concluiu a sua dissertação em 2021 na Universidade Peruana União, em Lima, abordando a relação do descanso sabático e o fenômeno da aceleração social. É importante destacar que a observância do sétimo dia desempenha um papel fundamental na escatologia adventista, que se refere aos estudos dos eventos finais, conforme descritos na Bíblia. Pastor Márcio, essa conexão entre o sábado e os eventos finais, especialmente em relação às 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, foi um dos principais aspectos que diferenciaram a nossa interpretação daquela praticada por outros grupos no século XIX, como os batistas do sétimo dia? Bem, em primeiro lugar, Eduardo, é importante a gente mencionar que a doutrina do sábado sempre ocupou um papel central no sistema de crenças adventista e na mensagem que a denominação tem proclamado ao mundo desde meados do século XIX. Além de dedicar energia para provar que o sétimo dia é o verdadeiro dia de observância estabelecido por Deus, como fizeram os batistas do sétimo dia, é importante nós lembrarmos disso, que lhe deram uma forte herança apologética. Historicamente, a literatura adventista sobre o sábado
foi marcada por uma forte ênfase escatológica, ou seja, a conexão da mensagem do sábado com os eventos finais. A apologética e a escatologia tornaram-se, portanto, importantes princípios articuladores da teologia do sábado no Adventismo. Essa ligação do quarto mandamento com os acontecimentos finais da história, ela foi tão forte a ponto de Tiago White compreender que a razão pela qual alguns abandonaram a fé adventista nos primórdios da denominação estava relacionada de alguma forma com a perda da visão distintiva dos pioneiros do adventismo sobre o sábado. Para ele, esse foi o caso, por exemplo, de Thomas Preble, um batista que, através de seus escritos, em defesa da observância do sétimo dia, levou o pioneiro José Bates a aceitar a mensagem do sábado. Ellen White e outros pioneiros do adventismo mantiveram em perspectiva a importância de não perder de vista a conexão com esses marcadores de identidade, vamos dizer assim, da teologia adventista do sábado. A profetisa entendeu que a força da proclamação do sábado estava na sua relação com as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, e que a desconexão entre elas minaria o poder evangelístico daquela mensagem. Veja, nesse contexto, é compreensível que os pioneiros adventistas tenham visto a necessidade de apresentar a sua defesa do verdadeiro sábado, contrastando assim com a maioria protestante norte-americana. Essa posição também foi motivada pela compreensão de que o sábado fazia parte da sua mensagem distintiva que deveria ser proclamada ao mundo. Em sua pesquisa de mestrado, você analisou algumas mudanças de ênfase na forma como a mensagem do sábado foi abordada a partir da segunda metade do século XX. Poderia, então, detalhar um pouco mais qual foi o cenário analisado? Bom, vamos lá. A partir da segunda metade do século XX, especialmente ali nas décadas de 1970 e 1980, de fato, uma série de publicações focadas nos aspectos presentes da crença acerca do sábado surgiram no contexto adventista. E eu observo aqui que não é que a igreja tenha passado de uma abordagem apologético-escatológica para uma abordagem completamente existencial do quarto mandamento. O que se percebe em realidade é uma ênfase renovada nos aspectos práticos do descanso sabático e também no seu significado para a experiência humana numa cultura inquieta e frenética. A gente precisaria analisar um período muito mais amplo, para concluir se essas abordagens podem ou não ser consideradas novas dentro do adventismo. Mas a confirmação entre os próprios autores adventistas a respeito de uma nova ênfase, conforme foi observado aí na pesquisa, favorece argumentos a favor da novidade, Provavelmente, Eduardo, um dos casos mais emblemáticos nesse sentido seja o das publicações de Samuel Bacchiocchi. O livro intitulado Divine Rest for Human Restlessness, que poderia ser traduzido como Repouso Divino para a Inquietude Humana, ele se destaca pelo impacto significativo que teve, não apenas pela sua abordagem, mas pela influência que exerceu nos círculos acadêmicos no ambiente adventista em geral e em outros contextos cristãos. E isso pode ser exemplificado nos vários comentários que o livro recebeu. Por exemplo, na época, curiosamente, um dos que teceram elogios sobre a obra de Bacchiocchi foi o editor da revista Sunday e diretor executivo da The Lord's Day Alliance, a Aliança do Dia do Senhor, lá nos Estados Unidos. E eu vou citar aqui um trechinho do comentário dele, onde ele diz assim: "Este é realmente um ótimo livro com uma ótima mensagem. O autor soube lidar com o tema. Seu material sobre o sábado é uma mina de ouro, uma contribuição incalculável para o avanço da causa do sábado no mundo. Seja qual for a sua fé ou filiação religiosa, ninguém pode ler este livro sem encontrar descanso divino para a sua inquietação pessoal." Esse é um trechinho aí do comentário do editor da revista Sunday, uma revista
da Aliança do Dia do Senhor lá nos Estados Unidos, como eu mencionei. Bem, esse livro do Bacchiocchi foi traduzido para vários idiomas, incluindo o espanhol, embora ainda não tenha sido traduzido para o português. E foi reimpressa também diversas vezes. A obra ela consiste em uma reflexão teológica sobre a relevância do sábado para a sociedade contemporânea. No livro, o Bacchiocchi mostra como os valores do sábado oferecem um remédio divino para problemas como estresse, crises ecológicas, tensões conjugais, direitos humanos e também pressões competitivas no mercado de trabalho. Uma das questões que chamam a atenção nesse livro é que a sua linha de argumentação vai numa direção diferente daquela que Bacchiocchi utilizou em sua tese de doutorado, que investigou a questão histórica da mudança do sábado para o domingo e que foi defendida 3 anos antes na Pontifícia Universidade Gregoriana, lá em Roma, né? Aliás, ele mesmo contou que o livro Repouso Divino para a Inquietude Humana foi inspirado, em grande parte, pelas reações à tese dele, que surpreendentemente abriu as portas para a contestação da tradição católica do Dia do Senhor, né, entre aspas. Ele disse que, indiretamente, recebeu inspiração e incentivo para escrever esse livro de pessoas de todas as confissões que, após lerem do sábado para o domingo, que é o título dado à versão da tese dele publicada, né, escreveram para ele sugerindo que produzisse algo acerca da experiência da observância do sábado. Então, nessa obra, o autor dedicou uma atenção maior ao significado, aos benefícios e também às implicações éticas e práticas do descanso sabático para a humanidade. Já a partir do título, especialmente ali no termo inquietude, percebe-se uma ênfase mais existencial e sensível à realidade do mundo. Pelo que parece, Eduardo, o livro foi uma extensão de um pequeno ensaio que ele publicou cerca de 4 anos antes, intitulado Rest for Modern Man, The Sabbath for Today, Descanso para o Homem Moderno, né, o Sábado para Hoje, numa tradução livre. Vale a pena a gente mencionar também que na introdução de Repouso Divino para a Inquietude Humana, ele fala que não tinha a ilusão de que este livro convenceria a todos a observar o dia que Deus estabeleceu para nosso benefício físico e espiritual, mas que sua esperança era que essas reflexões teológicas sobre a importância da mensagem e da observância do sábado, em resposta a algumas das necessidades mais urgentes do nosso mundo, ajudassem as pessoas a descobrir esse tesouro quase completamente esquecido, nas palavras dele. Então, é interessante notar como que neste e também em outros discursos que analisei, os efeitos de uma sociedade frenética acabaram servindo de base para a discussão sobre a necessidade de resgatar o descanso sabático. Que fatores podem ter contribuído para essas abordagens mais centradas na realidade presente do sábado? Bom, provavelmente, como mencionei aí tangencialmente, né, na pergunta anterior, o dinamismo da vida moderna foi um dos fatores que contribuíram para uma ênfase mais existencial na mensagem do sábado nesse período, marcado por profundas transformações socioculturais, como a lógica da velocidade, né, da pressa, que estabeleceu novas formas de as pessoas se relacionarem com o tempo e também com as pausas. A percepção do aumento do ritmo de vida, a sensação da passagem mais rápida do tempo, né, que é algo sintomático da nossa época, a escassez temporal, todos esses fatores tornaram-se cada vez mais dominantes nos países ocidentais industrializados, e as últimas décadas do século XX testemunharam ali fortes surtos de aceleração, principalmente com a popularização da internet e dos veículos de comunicação em tempo real. Faz sentido, portanto, Eduardo, a gente pensar que esses picos de aceleração, que impactaram quase todas as esferas da vida cotidiana, conforme, aliás, foi muito bem documentado pelo sociólogo alemão Hartmut Rosa, no livro que foi publicado em português em 2019 com o título de Aceleração, a transformação das estruturas temporais
na modernidade, também tiveram certo impacto no adventismo, especialmente no sentido de tornar mais complexa a observância do sétimo dia. Isso pode ter contribuído para a formulação de documentos como o que foi discutido na Assembleia Mundial da Igreja em 1990, com diretrizes para uma observância mais significativa desta crença pelos adventistas ao redor do mundo. Também parece ter justificado mudanças no discurso. Surgem então reações no sentido de repensar a abordagem tradicional do sábado no adventismo e percepções de que será necessário desenvolver uma teologia pública do sábado que seja capaz de dialogar com os principais problemas da sociedade atual e que tenha mais apelo também popular no contexto pós-moderno, especialmente nas grandes cidades, né, onde a cultura da aceleração tem se expressado com maior intensidade. Em um mundo que não para, Pastor Márcio, cada vez mais vemos pessoas esgotadas por causa do ritmo frenético da existência. Essa necessidade urgente de descanso contribui para que a mensagem do sábado tenha mais apelo no mundo atual? Olha, em certo sentido eu acredito que sim. Na verdade, paradoxalmente, em plena sociedade da aceleração, nunca se falou tanto na necessidade de desacelerar. E isso deu margem, inclusive, para o surgimento de movimentos como o Slow, na década de 1980, que defende um ritmo de vida mais equilibrado e cuja filosofia tem se espalhado especialmente no contexto europeu. Ao mesmo tempo que o ritmo de vida moderno exerceu uma forte pressão contra essas ilhas de desaceleração, dentre as quais a gente poderia citar aí o sábado, né? Por outro lado, também parece que isso trouxe um cenário de maior abertura para a valorização de tradições como o sábado judaico-cristão. No mundo cristão em geral, Eduardo, nas últimas 3 décadas especialmente, surgiram muitos títulos evangélicos abordando a experiência espiritual do sábado e a importância de recuperar um tesouro perdido e um recurso significativo para o nosso tempo, como escreveu um desses autores aí que eu mencionei. Claro, ao se referir ao sábado, e coloco aqui sábado, nesse caso, entre aspas, a maioria deles não tem em mente o sétimo dia, como nós cremos, mas outro dia de descanso, não é? Aliás, o próprio termo Shabá se popularizou, inclusive, fora do meio religioso, como um sinônimo, simplesmente, de um tempo para o descanso físico e mental. Mas a mensagem do sábado ela é muito mais ampla. A prática de reservar 24 horas na semana para o descanso parece dialogar bem com as necessidades da nossa época. Porém, ser um observador do sábado, conforme o princípio bíblico, requer uma mudança de cosmovisão e uma reorganização completa da vida e das nossas prioridades. E, infelizmente, no mundo capitalista, né, que não para, nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Que desafios você enxerga hoje, pastor, para que os adventistas experimentem de maneira mais ampla o repouso sabático? Veja, essa pergunta é muito importante, porque é possível que alguém conheça bem os fundamentos bíblicos do sábado, consiga provar a sua perpetuidade citando passagens bíblicas de cor, né? E creia que o quarto mandamento terá um papel fundamental como teste final de lealdade a Deus nos últimos dias da história deste mundo, mas, mesmo assim, não esteja experimentando as bênçãos do repouso sabático. Não foi por acaso que o teólogo adventista Sakai Kubo, num livro também desse período que estudamos, traduzido para o espanhol como Viver o futuro hoje, né? Tenha chamado a atenção para a necessidade de os membros da igreja viverem de maneira mais plena os valores práticos dessa crença. Por isso ele disse que um dos propósitos da obra era mostrar o significado mais profundo do sábado para a experiência dos adventistas do sétimo dia. Vejam, é um ponto importante para a gente pensar. Em um artigo acadêmico também bastante interessante, outro teólogo chamado Richard Davidson escreveu sobre as várias dimensões do sábado.
E ao abordar essas várias nuances, ele destaca ali que o sábado é um dia de adoração, né, em que a gente vai à igreja louvar ao Senhor pelas bênçãos da semana. É um dia de descanso físico e emocional, em que a gente não precisa, né, bater ponto no trabalho. É um dia de estarmos junto, né, com familiares e amigos, algo que nem sempre é possível nos outros dias da semana, para a maioria das pessoas. É um dia de contato com a natureza e também é um dia de a gente servir as pessoas. Aliás, é importante aqui a gente mencionar que Ellen White fala bastante sobre a experiência do sábado, citando, por exemplo, o texto de Isaías 58. Ela aplica esse texto à ideia de que há um trabalho a se fazer no sábado também, né? Que é o de a gente ajudar, socorrer aqueles que sofrem com os diversos tipos de escravidão moderna, né? Então a pergunta que surge é até que ponto, né, esses diversos aspectos fazem parte da rotina do sábado para nós? É outro ponto para a gente parar e refletir um pouco, né? Ao mesmo tempo que podemos limitar o sábado ao descanso físico apenas, ao considerá-lo simplesmente como um dia para encontro com os amigos e descanso em meio à natureza, sem ver necessidade de congregar com os irmãos, por outro lado, é possível que para alguns o sábado seja um dia hipercarregado, né, de atividades, o que pode também levar a uma perda de significado. Por isso é importante a gente entender que a verdadeira experiência do sábado, ela é ampla e espiritual. Sem esse tempo de reflexão, de comunhão com o Criador, a existência entra em uma corrida desenfreada, né, e sem propósito. E como nós sabemos, o ritmo e a direção em que a gente conduz a vida indicam o propósito que nós enxergamos para a nossa existência. Então, o sábado como ponto de parada cíclico, como ponto de parada semanal, ele proporciona conexão com Jesus, que é o Senhor do sábado, como diz a palavra de Deus, né? E reorganiza a lógica da semana. Aliás, Eduardo, um autor muito conhecido e citado na literatura adventista e cristã em geral, o rabino Abraham Heschel, no livro The Sabbath, o sábado, que fala sobre o significado do sábado para o homem moderno, ele diz o seguinte, uma frase bastante emblemática: o sábado não existe em consideração aos dias da semana, mas os dias da semana existem em consideração ao sábado. Veja que interessante. Então, a sua observância muda, né, portanto, a nossa escala de valores. Outro desafio que eu vejo é a dificuldade de desconexão dos dispositivos eletrônicos, né, a desconexão das telas. Uma dificuldade que não só as crianças enfrentam, mas, evidentemente, os adultos também. Trazendo mais uma vez aí o Heschel, ele entende que o sábado é o dia em que nós aprendemos a arte de superar a civilização técnica. Olha só. Para o Heschel, a solução para o problema mais debatido da humanidade, ele não se encontra na renúncia à civilização técnica, mas na obtenção de algum grau de independência dela. E nós poderíamos dizer que o descanso sabático, ele oferece uma outra perspectiva, a lógica da velocidade, a lógica da conexão ininterrupta da era digital. Nessa linha, eu concluiria dizendo que a guarda do sábado é contracultural por pelo menos duas razões. E, aliás, eu resgato aqui uma matéria de 2015, que foi capa da Revista Adventista, em que eu e um colega, o pastor Wendel Lima, nós escrevemos o seguinte, de que o sábado é contracultural pelo fato de ele contrariar a lógica materialista, né, desafiando-nos a ficar um dia na semana sem lucrar, e também porque ele oferece uma perspectiva diferente daquela que é sustentada pela dromocracia, é uma palavrazinha até difícil de a gente pronunciar, mas que significa o governo da velocidade. Dromos vem de veloz, né? O que é característico, né, da era digital. Então, o sábado deve ser o momento em que nós recarregamos as baterias e o período no qual nós podemos parar um pouco, né, a fim de a gente reavaliar a vida e o uso do tempo, que conforme diz o rabino Heschel, né, que eu mencionei há pouco, é o coração da existência.
Frente aos desafios contemporâneos, o sábado mantém sua importância como um dia especial para o descanso e a adoração. O sétimo dia continua sendo um santuário no tempo, destinado a acolher e transformar todos os seres humanos. Este podcast teve produção de Eduardo Teixeira, apresentação de Eduardo Teixeira, sonorização de Márcio Tonetti e direção de Wellington Barbosa. O Entenda, de número 59, fica por aqui. Até o próximo.